Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o modelo 100% elétrico que a Hyundai está trazendo para o mercado brasileiro. Estou falando aqui do Ioniq 5. Não só um 100% elétrico, mas um carro que tem uma disrupção em várias coisas. O design diferente, soluções que você ainda não viu em outros modelos 100% elétricos, tração integral, um excelente desempenho, entre outras coisas. E agora vou mostrar todos esses detalhes para vocês. Esse visual retrô não é por acaso, inclusive nós vamos explicar isso no vídeo com o executivo da marca. Mas olha só, aqui na frente, além desse desenho mais quadrado, você tem aqui faróis totalmente iluminados em LED, com um visual que eu diria até 3D, né? Com elementos mais à frente e mais atrás. Mas prestem atenção que aqui no para-choque, você também tem uma iluminação em LED. E essa iluminação em LED, ela responde de acordo com a situação do carro. Outra coisa bem interessante, você vai notar aqui o para-choque aqui na parte de baixo, tá vendo essa aqui? Tá fechado, né? Mas isso daqui são aletas que abrem de acordo com a necessidade para o sistema de ventilação do carro. Então, quando ele está parado, elas estão fechadas. Quando ele está andando, ele abre justamente para fazer a ventilação dos sistemas. Como a gente já viu em outros modelos 100% elétricos, aqui nós temos uma mescla de soluções. Você tem acesso às partes operacionais e mecânicas do carro. Você pode ver aqui uma bateria convencional para o sistema elétrico do carro, sistema do fluido de freio, uma caixa de fusíveis. Do outro lado, a gente tem aqui o fluido de arrefecimento e até mesmo o reservatório da água do para-brisa. E olha só, aqui na frente você tem um mini porta-malas dianteiro, que o pessoal chama de Frank, que você pode guardar algumas coisas, como por exemplo, o carregador portátil que acompanha o carro. Aqui ao lado, você também tem rodas com um visual diferente. Ela tem os parafusos aqui, é uma roda em liga leve, tem uma capinha, pneus 255 de largura bem largos, perfil 45, aro 20 polegadas. Mas o que mais chama atenção aqui é efetivamente esse design que foge do lugar comum. Pelo lado também tem coisa diferente. Tem essas maçanetas aqui, que quando o carro está fechado, elas ficam aqui retinhas, né? Acompanham a carroceria. E também acabamentos aqui na parte inferior, que ele tem aqui um efeito tridimensional, tá vendo? Então tem uma ranhura. Tudo isso para deixar o visual do Ioniq 5 bem diferente dos outros carros. O porta-malas do carro é bastante amplo. Você tem aqui uma cobertura retrátil. E olha só, quando você levanta o piso, você tem aqui espaço para guardar mais algumas coisas. Inclusive, esse equipamento é muito interessante, porque você ligando ele na tomada de carregamento do carro, você consegue colocar uma tomada convencional aqui para quê? Para ligar outros equipamentos. Então esse carro tem essa função V2L. E aqui suporta uma potência de até 3,6 kW. Ou seja, dá para ligar equipamentos que consomem aí cerca de 16 amperes. E o carregamento do veículo é feito aqui pelo lado, tá vendo? Tem uma portinha elétrica. Você pode usar o carregador de conexão de corrente alternada AC do tipo 2, e aqui a potência máxima pode ser de 11 kW, ou então o carregador de corrente contínua, carregando o carro em mais de 300 kW, por conta da rede de 800 volts que o modelo tem. E não é só isso. Tá vendo esses LEDzinhos aqui do lado? Eles indicam a situação da carga da bateria de uma forma, digamos assim, um tanto quanto diferente. A traseira do carro é diferente de tudo que você já viu, né? Você está vendo aqui? São bloquinhos de LED. Então você tem aqui na tampa, você tem a lanterna, tem o friso e luz de pisca, tudo nesse painel aqui que lembra um sistema de pixel, caracterizando uma assinatura única do Ioniq 5. Vamos ver um pouco dessa iluminação traseira, começando com a iluminação de lanterna. Aí nós temos a luz de freio, luz de pisca e também a luz de ré. Aqui no banco traseiro, muito espaço, inclusive o teto panorâmico. Quem vai aqui atrás desfruta de toda essa imagem superior. Mas não é só isso. Tem aqui um descansa-braço escamoteável com porta-latas, duas tomadas USB do tipo C para carregamento de dispositivos, porta-objeto para quem vai aqui atrás, saída de ar-condicionado aqui na coluna B do carro, aquecimento dos bancos traseiros e aqui na janela tem até mesmo aquela redinha de redução solar,
Então você tem espaço e conforto aqui atrás. Aqui na frente, banco em couro de ótima qualidade, inclusive com acionamento elétrico de ajuste também para o banco do passageiro. Esse descansa-braço que pode ser um porta-objetos, ou você pode rebater ele para ter acesso a um outro porta-objetos. E esse console, onde você vai ter aqui carregador de celular por indução, você tem aqui dois porta-copos, essa posição que você pode até colocar a chave, aliás, olha que chave diferente que esse carro tem, tá vendo? Foge do convencional. E aqui nesse console você tem vários controles, então você tem aqui ventilação dos bancos, aquecimento do banco, tanto banco motorista-passageiro, aquecimento do volante, câmeras 360 graus, agora presta atenção. Tá vendo todo esse console aqui? Olha que legal. Tem uma travinha aqui que você pode levar o console para trás ou levar o console para frente. Você consegue ajustar a posição do console. Claro, o descansa-braço vai junto. Isso aqui é diferente de todos os outros carros. Aqui dentro você tem ar-condicionado digital e automático de dupla zona com um painel touch. Mas além do painel touch, você também tem botões de acesso rápido. A central multimídia, ela está aqui na parte superior, parece que tudo é um único painel. Na verdade, você tem um painel para o motorista desse lado e a central multimídia desse outro lado. Aqui na parte inferior, você tem um porta-objetos e uma tomada de dupla função. Ela pode ser apenas carregamento ou carregamento e integração com a central multimídia. Inclusive, ela muda de cor para você saber qual função que você está utilizando. E aqui, mais uma tomada de 12 volts. E o espelho retrovisor interno pode parecer um espelho convencional, só que a gente já viu isso em outros carros. Quando você rebate, na verdade, ele muda para uma tela traseira, utilizando uma câmera lá atrás. Na posição do motorista, você tem vários controles, simples toque para abertura e fechamento dos vidros, controle dos espelhos, duas posições de memória do banco, aqui função auto-hold, freio de estacionamento eletrônico, abertura do porta-malas, abertura do bocal de carregamento e programa de estabilidade. Volante multifuncional. Então desse lado você tem funções do controle de cruzeiros e assistentes à condução, desse lado funções do multimídia e aqui você tem um botão de acesso rápido para alterar o modo de condução do veículo. Bom, pessoal, agora eu vou dar uma volta aqui no Ioniq 5 junto com o Alberto, que é o gerente de produto da Hyundai. A gente vai aproveitar para bater um papo aqui e falar de algumas coisas. Mas enquanto eu estou dirigindo, que inclusive, olha que legal, você tem um botãozinho aqui no volante que você consegue escolher vários modos de condução, mas eu já vou colocar aqui no Sport. Mas vamos lá. Rapidamente aqui, Alberto, qual é a potência desse carro mesmo? Potência máxima combinada de dois motores elétricos, um no eixo dianteiro e outro no traseiro, 325 cavalos. E o torque? Uma patada de 61,6 kgfm. Um redutor, que é basicamente uma transmissão de uma só marcha. E aí nós temos aí uma aceleração de 0 a 100 em incríveis 4,9 segundos, correto? Não, errado, 5,3. 5,3 segundos no 0 a 100. Mas um detalhe legal desse carro aqui, a gente sabe que tem veículos 100% elétricos que às vezes tem uma limitação de velocidade máxima ali na casa de 160 km por hora, que vai até quanto? 185. 185. E chega rápido, viu? Chega... que na pista que a gente está aqui, a gente não tem um retão para isso, mas ele atinge essa velocidade muito mais rapidamente do que um carro com combustão de potência equivalente, em função do torque, que é muito elevado. Lembrando, pessoal, esse carro aqui é um carro de tração integral, né? Então ele tem motor elétrico na dianteira e motor elétrico na traseira, né? Uma bateria de 84 kWh, sendo que o utilizável dela são 80 kWh, né? Exato. E a gente vê um design aqui por dentro bem diferente, né? Com alguns painéis flutuantes. Depois eu vou mostrar isso para vocês com mais detalhes. Mas uma coisa que eu queria entender, que vocês falaram na apresentação, vocês falaram que isso aqui é um CUV. Explica um pouquinho mais desse conceito CUV para a gente. Traduzindo em inglês, Crossover Utility Vehicle significa um veículo utilitário crossover. O conceito de crossover é, entre aspas, o cruzamento entre dois animais de segmentos de mercado diferentes, né? Então, a gente traz nesse modelo, o Ioniq 5, as características de design esportivo de um hatchback, que, aliás, pode ser categorizado como um hatchback grande, já que é um carro com dimensões avantajadas, mas toda a habitabilidade e conveniência de um habitáculo de um SUV, dada a volumetria do porta-malas, mais de 500 litros de capacidade, dado o espaço
dos assentos, seja na primeira ou segunda fileira de bancos, a versatilidade, a modularidade que os assentos oferecem. Então, tudo isso faz com que o cliente una dois mundos que, de alguma forma, é difícil de se ver hoje em dia. Toda a esportividade de um carro que é divertido de dirigir, com a conforto e conveniência, habitabilidade de um carro maior, de um SUV. Pessoal, vamos sentir um pouco do desempenho desse carro. Não tem ninguém aí atrás na pista, a pista está praticamente vazia. Eu vou fazer uma paradinha para a gente fazer uma largadinha lançada para sair com toda a potência do carro. Vamos lá? Vamos lá. Bora, então vamos ver. Cinto de segurança está devidamente afivelado. Vamos lá. Freio, acelerador, tirando o pé do freio e... Olha lá. Ai, é rápido, hein? Ainda bem que eu não comi uma feijoada no almoço. É rápido. Olha, pessoal, 150 por hora aqui, você viu que o carro buscou rápido, então você realmente, a parte de desempenho desse carro impressiona bastante. Agora, vamos voltar aqui para um modo mais civil do carro. Deixa eu ver aqui qual é o modo que tá aqui. A câmera está bem na minha frente aqui. Você está no snow agora. Vocês estão vendo, mas eu não estou vendo, tá porque a câmera está na minha frente. Mas vamos colocar no modo eco, porque assim, o carro tem um rodar bastante silencioso, um bom isolamento acústico, isso é uma coisa importante para quem gosta de carro 100% elétrico, valoriza muito essa questão, mas mesmo no modo eco, eu percebo aqui uma pegadinha, que eu vou dizer assim, com uma pitada de esportividade. Não é aquele carro molengão, não é aquele carro muito solto, pelo contrário, você sente aqui uma direção um pouco mais direta, você vê que o carro responde muito bem. Claro que aqui na Capoava a gente tem uma pista muito boa, né? Mas aí depois no futuro a gente faz um teste para ver como é que ele se comporta aí com essa questão de lombadas, valetas e buracos que a gente vai encarar aí no mercado brasileiro. Mas numa impressão inicial aqui do carro, o que eu posso dizer para vocês? Ele está num segmento aí de modelos que é, inclusive, os concorrentes, quais são os... Não que sejam concorrentes diretos, mas que a Hyundai está olhando mais próximo dele. Quem são aí, Alberto? Olha, a gente olha os Volvos, né? Vamos dizer assim, o C40 e o XC40, e a gente também não deixa de olhar a concorrência chinesa, o BYD Seal, né? Que são carros que estão, digamos assim, em faixa de potência próxima, tração integral nas 4 rodas e em matéria de features, né? E autonomia também, apesar da gente ter a melhor autonomia segundo o Inmetro. Bom, pessoal, esse aqui foi um momento rápido aqui com a Ioniq, só para a gente ter uma ideia. Mas eu vou dizer para vocês que eu já gostei, principalmente no que diz respeito às interfaces. Então, aqui uma coisa que é legal da Hyundai, tem muita marca que só põe tela no carro, né? E o cliente tem que se virar com tudo na tela. A Volvo está fazendo isso, a própria BYD está fazendo isso, mas o carro da Hyundai não. Ele continua preservando aqueles botões, né? Ou então, mesmo que seja um painel touch, o ícone direto daquela função. Então, você vai mexer aqui no ar-condicionado, você tem um botão ali para deixar mais lento, outro para deixar mais rápido, outro para mudar a temperatura. Você não tem que ficar entrando em menuzinho e catando as coisas. Mesma coisa aqui no volante, né? Então, um lado do volante você tem sistemas de assistência à condução, do outro você tem botões para interagir com a central multimídia. Ou seja, pessoas que às vezes não estão muito acostumadas com tecnologia ou com telas, entram num carro como esse e conseguem usar o carro de maneira bastante intuitiva. E esse eu acho que talvez seria o principal diferencial desse em relação aos concorrentes que o Alberto citou. Eu gostei bastante do Ioniq. É claro que a gente vai ter oportunidade de fazer alguma coisa mais completa num futuro breve, mas ainda assim, o carro surpreende pela interface, desempenho, suavidade ao rodar e até mesmo um pouquinho de pitada esportiva no momento da direção. Aproveitando o Alberto aqui comigo, vamos entender um pouco essa plataforma do Ioniq 5. Ela é uma plataforma pensada para ser eficiente, né, Alberto? Exatamente. E segura também, né? A EGMP, que é a Electric Global Modular Platform do grupo Hyundai, ela foi desenvolvida especificamente para carros totalmente elétricos. Quais são os benefícios? Somente 2. Né? Estão percebendo aqui que ela tem um invólucro que envolve a bateria, então ela protege a bateria como uma couraça, isso gera uma robustez e uma confiança em relação a alguma possibilidade de dano em função de colisão, ou até mesmo numa colisão mais severa, o cliente vai estar protegido porque a bateria não vai apresentar qualquer tipo de deformidade acentuada ou até mesmo causar um incêndio. É até uma curiosidade, né? Se você buscar no YouTube hoje
algum vídeo de algum Ioniq que se incendiou, tem um vídeo na Coreia de um acidente muito grave, mas você não acha vídeo de nenhum carro da Hyundai pegando fogo espontaneamente por causa de uma colisão pequena, por causa de como você observa com outros veículos. Tá? E outro aspecto muito relevante da nossa plataforma é o fato dela ser desenvolvida exclusivamente para um carro que tem uma bateria no assoalho, possibilitar que esse assoalho no interior do veículo seja totalmente plano. E Jorge, você melhor do que ninguém sabe qual é o benefício que isso representa para o cliente, né? Espaço interno, pessoal, e não é só isso. Lembrando, a plataforma permite carregamento até em 800 volts e uma coisa muito importante, hein? Deu problema na bateria, dá para substituir módulos, não precisa trocar a bateria inteira. Um ponto muito legal do Ioniq 5 é que ele sai do lugar comum em matéria de design. Mas vamos entender, esse carro foi inspirado no histórico da Hyundai, né? A Hyundai é uma empresa fundada em 67, ela teve o primeiro modelo comercializado dessa data até 1975. O nome dele era Pony, ele tinha uma frente proeminente com esses faróis em ângulo reto que vocês veem aqui. Então a Hyundai resgatou alguns elementos de design do passado para construir a identidade de design que ela vai apresentar no futuro daqui para diante. Esse carro traduz bem essa identidade. A Hyundai permanece com o que todo mundo já conhece da marca, os vincos de design pronunciados, a silhueta bastante fluida, moderna, mas agora ela começa a mostrar, já que tem décadas de história, a sua marca, a sua vivência no mercado. Tá vendo, pessoal? É um carro moderno, mas com um pé numa base retrô. Tem mais uma coisa muito legal. O que acontece quando o carro está carregando? Olha, o carro elétrico ele tem que interagir com o cliente para dizer qual é a carga da bateria, que nem o nosso celular, afinal de contas ninguém quer ficar na mão, né, Jorge? Exatamente. Então o Ioniq te diz isso de diversas formas. Uma delas é essa faixa de LED na dianteira do carro. Através dessa iluminação em pixel, você consegue saber se a bateria está no nível alto ou baixo de carregamento. A gente também tem a possibilidade de visualizar isso na tampa de recarregamento da tomada que é na lateral traseira do carro. Tem vários pixels iluminados que você vê a escala de carregamento. E além de, claro, o display interno do carro vai mostrar para você a escala e a carga da bateria a todo momento. Olhando de longe, você já sabe se está carregado ou não. Mas algumas soluções diferentes do Ioniq 5, diferentes mesmo quando a gente olha para os outros carros. O que a gente pode falar desse console? Olha, por causa da plataforma que possibilita um assoalho plano, essa plataforma ele desliza. Sabia, Jorge? Ele vai para frente e para trás. O console inteiro? O console inteiro. E por que isso é útil? Né? Você tem clientes com ergonomia diferente. Então a gente está vendo aqui uma potencial cliente entrando dentro do carro, ela tem o conforto de manusear o console de acordo com o comprimento do antebraço dela. Se for uma pessoa maior, desloca para frente. Olha. Se for uma pessoa ainda maior que interfere de alguma forma a perna com o console, toca para trás de novo. Então é bem flexível para achar a melhor posição. Quantas vezes vocês viram um carro que o console funcional ia para frente e para trás? Mas não é só isso, porque olha só, pessoal, esse teto solar é um teto de vidro fixo. Mas como é que funciona a cortininha aí? Essa cortina é muito interessante. Olha, eu pessoalmente nunca vi isso em outro carro. Basicamente ela abre de forma elétrica, obviamente, né? Rebatimento elétrico através de toque de um botão, em duas seções bipartidas que se escamoteiam para cada um dos cantos. E aí isso cria, obviamente, menos volume entre o forro de teto e o teto do carro, que vai possibilitar maior espaço para a cabeça dos ocupantes quando essa cortina estiver enrolada. Muito legal, pessoal. Então a cortina vai do centro para as pontas em vez de correr o período todo. Isso é bem diferente dos outros carros. Outra coisa aqui que me chamou muito a atenção são duas telas, claro, né? Porque você tem a tela da multimídia e tem a tela do painel, mas esse painel aí, isso aí vai ser uma tendência? Sim, a identidade global da Hyundai, não só no exterior, mas agora aqui falando do interior, segue essa tendência das telas na horizontal integradas com uma moldura única, né? Que dá uma sensação de fluidez no painel do carro e de visibilidade de tudo que o cliente ou o condutor precisa naquele momento. Muito legal. E tem mais uma outra coisa que eu também gostei bastante. A gente já viu vários carros com iluminação interna, mas a de vocês está em volta do alto-falante? Dos 4 alto-falantes principais nas portas, né? E não só, ela aparece aqui nas portas, nos painéis de porta, naquele vão onde você normalmente coloca a mão para puxar a porta. E é muito interessante porque a iluminação ela é configurável em cores infinitas. Dependendo do estado de humor do cliente, ele consegue traduzir isso na cor da luz ambiente do carro. Ele coloca a cor que ele quiser. E esses 4 LEDs aqui na frente do volante, o que é isso?
Também faz parte do pacote da luz ambiente do carro, né? Basicamente, mas atrelados mais a uma questão de funcionamento do carro. Então, dependendo da condição, se o carro está dando a marcha ré, se ele está carregando, aí a luz vai ter uma cor diferente aqui indicando no volante, e o hábito de ver essas cores vai indicar para o cliente. Isso aí até, inclusive, uma questão de segurança, porque o carro elétrico, como ele não faz ruído, se ele está engatado, se ele não está, o cliente, através de uma forma mais visual, consegue entender qual a intenção do carro antes de pisar no acelerador. Tá vendo? Soluções efetivamente diferentes dos concorrentes. Outra coisa que me chamou muito a atenção, poltrona de primeira classe dentro do carro, como é que é isso? Olha, isso é muito interessante. Aproveitando que o carro é muito espaçoso, tem um habitáculo de um SUV, a gente oferece aqui 2 poltronas nos bancos dianteiros que possibilitam o apoio das coxas, né, com esse rebatimento automático que acontece quando você aperta um botão e reclina o banco quase a 180 graus. Então, você, seja homem ou mulher, pode estar aí com o seu cônjuge apreciando aí uma bela vista do céu estrelado, né, pelo teto panorâmico, deitado, relaxando, uma música no nosso som assinado pela Bose de altíssima fidelidade. Tá vendo, pessoal? Uma poltrona de primeira classe dentro do carro. Então, reforçando aqui os números do carro, pessoal, a gente já disse que é 325 cavalos com 61 de torque, mas tem uma diferença do eixo dianteiro para o eixo traseiro, né, Alberto? Tem. O motor traseiro é mais potente. Ainda assim, quando combinado com o motor dianteiro, ambos oferecem uma potência combinada máxima de 325 cavalos, aliado a um torque combinado máximo de 61,6 kgfm. É uma patada, Jorge. E outra coisa, você disse que esse carro vai acompanhar 2 carregadores, não é isso? Ele tem um carregador doméstico com plug ABNT Brasil. Que é aquele portátilzinho. Isso, com uma potência de 2,6 kW, corrente alternada. E ele também vem com um carregador de parede, oferecido em parceria com uma empresa altamente especializada no nosso mercado. A VEG, pessoal. Isso, posso citar o nome, inclusive já podemos citar o nome, já fechamos o negócio. E a gente vai oferecer isso junto do carro, ou seja, já está embutido no preço do carro. Nós não vamos cobrar nenhum extra em função de estar oferecendo esse carregador de parede para o cliente. Lembrando, o carregador de parede é o V-Mobile Wall, que fornece potência aí de aproximadamente 7,4 kW. Bom, a gente já falou os números aí de 0 a 100 do carro, né, pessoal? 5,3, velocidade máxima de 135. Mas o carro está bem posicionado na autonomia do Inmetro, não é isso? Tá. Com os concorrentes que a gente compara, ele tem a melhor autonomia. Isso é tranquilidade para o cliente. Além disso, o cliente que quiser entender se ele tem autonomia para chegar no destino, cadastra o destino no nosso sistema de navegação, ele vai avisar onde o cliente pode parar para recarregar e qual é o tempo de trajeto total, seja com o ar-condicionado ligado ou desligado. Pessoal, lembrando, né, eu já falei várias vezes para você que essa autonomia do Inmetro ela é muito pessimista. Então esse carro aqui, se a gente for considerar uma autonomia real na estrada, dá para pensar aí tranquilamente em 420 km com uma condução moderada. E se a gente pensar dentro da cidade também com uma condução moderada, que a gente sabe que o carro elétrico gasta menos energia, muito provavelmente ele vai chegar perto dos 500 km de autonomia. Então vamos entender o posicionamento comercial do carro. O Alberto já falou aí quem são os potenciais concorrentes, inclusive estamos mostrando aqui na tela, mas 394.990, vocês acreditam que é um valor bem posicionado frente à concorrência, Alberto? Sim, a gente está entre as marcas tradicionais premium e as marcas chinesas, né? Sabendo que a estratégia das marcas chinesas nesse momento é entrar com preços muito agressivos no nosso mercado. A Hyundai tem uma marca estabelecida e uma tecnologia provada nos principais mercados do mundo. E esses principais mercados já elegeram a Ioniq 5 carro do ano, design do ano, inclusive no seu segmento e fora do seu segmento dentro dos carros elétricos. O que a gente está oferecendo aqui é o que tem de melhor em termos de carro elétrico hoje no mundo. Então o preço está muito alinhado e além disso, é muito importante frisar isso, né, Jorge? Aqui não tem pegadinha, esse preço inclui o carregador de parede de corrente alternada, oferecido pela VEG, o carregador doméstico que vem junto do carro para o plug ABNT, e tem também 5 anos de garantia do veículo, mais 8 anos de garantia para a bateria e os componentes relacionados à powertrain dos motores elétricos. Isso é importante destacar, porque o carro tem 5 anos de garantia e o sistema de alta tensão, no caso, bateria, motores elétricos e até mesmo os inversores, tem garantia total de 8 anos. E aí, o que vocês acharam do Ioniq 5 100% elétrico da Hyundai? Em breve, eu terei a oportunidade de fazer uma matéria de avaliação completa aqui do modelo. Portanto,
Deixa aí as suas perguntas, que aí nós vamos poder testar de forma mais compreensiva. Mas por agora, eu já achei esse modelo muito legal. E vocês? Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.